Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, o nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Nossa convidada de hoje defende que tecnologia só gera valor quando está a serviço das pessoas, do negócio e da tomada de decisão. Roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou junto com a minha grande amiga e diretora de marketing da Performa IT, Ana Marim, para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. Este programa é um oferecimento da HP Enterprise. Isso mesmo, Léo. E hoje a gente recebe Tamara Gucciardi, ela é diretora de TI da Nestlé Brasil. Seja muito bem-vinda, Tamara, ao Performa que Pode na CBN. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Léo. É um prazer estar aqui. Ainda mais que eu estou na minha terra. Estou falando da CBN Campinas. Sou nascida em Campinas. Estudei na Fundação Bradesco, na PUCamp. Então, que orgulho fazer isso da minha terra. Que legal. Obrigada pelo convite. Tamara, um prazer receber você aqui. Eu vou abrir o programa com uma pergunta extremamente pertinente. Quem trabalha na Nestlé tem chocolate grátis? Posso te mandar o currículo? Bom, sou fã da marca. Então, quem não é, né? Exato. A gente fala que hoje 99% dos lares brasileiros tem algum produto da Nestlé lá dentro, né? Seja chocolate, seja para os pets, seja para nutrição. Então, a Nestlé realmente está em todos os lares do Brasil. Você acredita que eu fui fazer aquele tour na fábrica de Caçapava? Eu me emocionei. Você foi no Chocotour. Eu me emocionei. Ah, Eu é falei, muito cara, é emocionante. brincadeira isso. Falei, eu achei que ia ser legal. Processos fabris, em geral, são legais. Mas quando você está na Nestlé, não é o processo fabril, é a Nestlé. Não, é porque tem toda uma memória afetiva, né? É isso, exatamente. Que conecta a gente com a Nestlé. Isso, sem dúvida nenhuma, faz a diferença. Muito bom. Tamara, eu quero abrir perguntando para você o seguinte. A gente está vivendo uma grande... o surgimento de uma grande ferramenta que eu acho que vai mudar o jogo, né? Que é a inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, né? Muito importante a gente deixar isso claro. A gente já faz uso de inteligência artificial preditiva e determinística há bastante tempo, né? Mas a IA generativa, ela realmente está habilitando um jogo novo, né? Como você, Tamara, eu acho que são duas perguntas em uma, né? Como você, Tamara, como profissional de tecnologia, vê a inteligência artificial e como essa tecnologia está cabendo dentro da Nestlé? Bom, isso é muito relevante, porque acho que IA hoje está nos buzzwords, né? Em qualquer lugar a gente escuta falar sobre IA. Mas eu acredito muito que a gente tem que sempre trabalhar aí, como a Ana falou no começo, no que muda o negócio, muda as pessoas, muda a vida das pessoas. Tecnologia por tecnologia apenas não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, como eu posso fazer uso disso para a gente poder crescer ou dar conforto e tudo mais. Então, eu acredito muito nisso e acredito também no potencial das pessoas. Eu não acredito hoje que a IA ou qualquer outra tecnologia vai substituir as pessoas. Porque a inteligência está nas pessoas, né? A gente usa a inteligência artificial para facilitar a nossa vida, para tomada daqui a pouco teremos agentes para tomada de decisões, executar as coisas, mas no fim tem uma inteligência emocional que foi de uma pessoa para aquilo poder estar lá, né? E na Nestlé isso é muito levado em consideração. Outra coisa importante é que a gente tem que garantir a adoção, porque muitas vezes as pessoas são presas à solução e não efetivamente que dor aquela resolve, né? Exato. Eu me apaixonei por aquela solução, quero usar IA, mas para que no fim? O que você quer resolver, né? E eu acho que a gente tem que buscar esse ponto de partida. Eu tava lendo um artigo que eu achei super legal. Eu já falei que eu preciso começar a anotar as coisas. Eu não tenho mais memória para nome. Eu leio o artigo, eu leio o autor, né? E aí eu falo, quem foi que escreveu mesmo? Mas enfim, ele falando que no passado, até cunhar o termo inteligência artificial teve a ver com, cara, a gente tem que criar um nome que estimule as pessoas a continuar investindo nisso. Porque na década de 60, 70, quando ainda existiam as primeiras pesquisas de inteligência artificial, a galera começou a perceber que aquilo não ia chegar tão longe, né? O teste de Turing, ele falhava muito, né? Aliás, aconselho os nossos ouvintes a pesquisarem sobre isso, sobre o teste de Turing, porque ele é extremamente relevante para o momento que a gente está vivendo agora, né? E a gente acabou mantendo o nome inteligência artificial
se você for ver de inteligência, tem muito pouco, e de artificial, ok, né? Acho que um pouco mais do que a inteligência. Cabe, mas também não é bem isso, porque é super concreto. Né? Até a tecnologia por trás daquilo ali é super concreta, né? Porque se você não tiver uma infraestrutura com dados, com uma organização, para você poder fornecer isso para a inteligência, ela não vai chegar ao lugar. Agora, do ponto que você colocou, Tamara, eu não poderia concordar mais com você, e a gente vem falando sobre isso bastante, né? Por toda a admiração que eu tenho pelo Elon Musk, eu acho que ele errou barbaramente quando ele falou que daqui a alguns anos a gente vai ter robô cirurgião operando muito melhor que um ser humano. Eu duvido. E essa pode cobrar o Léo do futuro. Então nós vamos cobrar você, Léo. Eu acho que algumas coisas a gente vai conseguir melhorar, mas não todas. O que ele falou, porque ele, tudo bem que ele é super polêmico preciso, de propósito, né? Eu acho super legal. Esse ponto eu acho super legal, que ele falou assim, não, estudar medicina não é mais necessário. Não, calma, é muito necessário, né? A gente está muito longe ainda de conseguir substituir um cirurgião por um robô. Agora, os avanços que a gente vai viver, eu acho que são exponenciais. Inclusive, eu tenho dito aqui, quero saber a sua opinião. Eu acho que a inteligência artificial generativa, essa tempestade perfeita que a gente viveu agora, vai ser maior para o mundo do que foi a internet. O que você acha disso? Nossa, que pergunta, hein? Não, e é um achismo. Porque esse daí, Tamara, ele não tem a ver com empresa, é a nossa visão de tecnologia. Mas né? Eu acho que ele vai ser maior que a internet também. Porque vai atingir a todos de uma maneira óbvia. A gente vai ter que democratizar toda essa tecnologia. Sim. E eu penso muito em etarismo quando eu falo disso. Porque os mais velhos nem sempre estão com esse conhecimento. A gente vai ter que fazer muito com cuidado essa transição. Mas, com certeza, ela vai dominar o mundo. Muito mais do que a internet. Hoje, as crianças já nascem com inteligência artificial, né? Não tem mais como. Pesquisa de escola, ele estuda com a inteligência artificial. Ele faz a pergunta, faz a prova, responde. Como que a gente interage, né, com as máquinas? Uma escola aqui de Campinas chamou a gente para conversar com eles sobre a adoção de inteligência artificial no ensino e etc, né? E uma das perguntas do professor foi assim, Léo, na sua opinião, eu sei que você não é educador e tal, a gente pode liberar o uso? E a minha resposta foi, cara, não é poder ou não. As crianças já estão usando. Não, eu falei, as crianças já estão usando. Você que não percebeu ainda. E aí dá a oportunidade da gente usar a tecnologia com ética, com governança, e não... Porque quando você proíbe, aí que as pessoas vão usar do jeito errado, né? Então, se você democratiza, você consegue guiar, governar e fazer isso de uma maneira que seja segura para todo mundo também. Não só. E, Tamara, como que a Nestlé tem trabalhado esses pontos de governança, de segurança, de ética e de uso de dados relacionados à IA? Quando a gente começou nessa jornada, a gente já logo que lançou o ChatGPT, em 2022, finalzinho de 22, né, que lançou, em 4 meses a Nestlé tinha criado com a LLM do ChatGPT o NesGPT. O NesGPT era o ChatGPT que a gente permitia usar, que tinha uma base segura e dados da Nestlé que eles podiam acessar. Por quê? Se a gente colocasse esse dado, você está expondo o dado da companhia. Sem dúvida. Então, era um ambiente seguro para a gente brincar e dar esse primeiro contato com essa coisa de conversacional com a inteligência artificial. E foi um sucesso. Logo depois a gente aí implementamos o Copilot da Microsoft para desenvolver. E hoje a gente tem buscado fazer começamos aí com os agentes e tudo mais. Mas até um exemplo que eu posso trazer de cuidado, a gente estava até comentando um pouquinho antes de estar aqui. Hoje a gente usou até no Big Brother Brasil, semana passada, o Rótulos que Falam, que é uma iniciativa que usa inteligência artificial, que lê o código de barra e traduz o que tem de alergênico, lactose, glúten, para aquelas pessoas que ou não enxergam, ou têm baixa visão, ou têm uma limitação. Até nós mesmos que já estamos com a idade, assim, somos os novos millennials seniors, eu diria. A gente às vezes enxerga o rótulo e a gente precisa, né? Então, eu brinco que eu estou ficando com o braço curto. Eu acho que o meu braço está encolhendo. Vai encolhendo. Não é possível, né? Exatamente isso. O meu também. Então, usar essa parte da inteligência artificial para conectar pessoas, para fazer um movimento realmente de conexão, né? Ô, Tamara, e no dia a dia da Nestlé, né, depois dessa adoção, vocês já estão experimentando algum ganho real de produtividade com o uso de IA?
Sim, a gente tem várias ferramentas que a gente usa internamente para poder ter esse ganho de eficiência. Temos medição de projetos, alguns RPAs que usam inteligência artificial para automatizar alguns processos. Pronto, Legal. Pagamento, né? Parte de pagamento, que você pode receber nota e devolver nota e fazer o pagamento automatizado no SAP, por exemplo. Então, você usa esse tipo de tecnologia para poder acelerar e ganhar eficiência. Muito legal. Eu vi uma entrevista, e aí essa eu lembro, aí quando eu lembro eu não posso citar o nome porque o exemplo não é tão bom, né? Mas foi algo assim, um executivo falando, eu acho que IA é muito hype, não está trazendo benefício nenhum pra gente, não tem nenhum caso concreto, mas isso era uma entrevista de 2023, junho de 2023. Nossa. E realmente, em junho de 2023, a gente ainda estava arranhando a superfície, né? Tava experimentando muita coisa, né? E aí o que eu faço, né? Eu tenho 50 anos, né? Então o que acontece? Eu já falei, eu estava no mercado de trabalho, eu estava chegando no mercado de trabalho junto com a internet, 1994. A internet começou a se popularizar em 95, 96 dentro das empresas. Cara, que uso a gente fazia de internet em 1994? Chat. Não, e eu já fiquei maravilhado quando eu mandei um fax. Pelo computador. Eu falei, meu Deus. Isso é a história da computação para mim, viu, Léo? Não sei o que é isso, não. Não, mas é porque eu entendo que a tecnologia hoje, Tamara, ela avança muito rápido. E ok. Mas se eu tô no início de uma era, de uma revolução, eu ainda tô experimentando o que vai ter de real avanço. Então, quando você fala para mim assim, mas eu tô usando inteligência artificial para fazer um resumo de reunião. Meu amigo, eu levava 1h30 para fazer resumo de reunião, lembrar de tópico. Aí fala, nossa, mas a Tamara falou um negócio. O que foi mesmo? Aí pega o telefone, Tamara, quando você quis dizer aquilo ali? Cara, eu ouço uma reunião hoje, gravo, né? Pede autorização para todo mundo, obviamente, né? Pessoal, posso gravar reunião, principalmente reunião online, né? Claro. E de repente sai um resumo da reunião que eu passo o olho e eu falo, cara, mas isso aqui tá melhor do que o meu. Não, e ele ainda traz o plano de ação, quem é responsável por cada ação e a data que você se comprometeu. Ô, Tamara, você fala pra mim Excel que pra isso você. é hype. Desculpa, isso não é hype. Isso é ganho de produtividade. Agora, é óbvio que as grandes transformações... Por exemplo, o que foi o e-commerce para as empresas? Cara, foi um game change. Foi um game change. Não tem essa. E ainda não tá nessa. Não, mas pode chegar. Não, vai chegar. Imagine hoje que você pode colocar no chat GPT ou em qualquer um, quero comprar uma roupa com este tamanho. A Google lançou há pouco tempo agora. Você coloca a sua fotinho lá, ele te dá um modelo, você consegue ver como a roupa fica no seu corpo. Ah, você não sabia? Sim, a Google lançou nessa plataforma. A gente tem um Tech Day, eles apresentaram isso no Tech Day pra gente. Que legal. Então você faz um vídeo do seu corpo, entra no site, ele mostra aquela roupa, como fica em você, e você dali você pode comprar ou não. Caramba, vai converter muito. Entendeu? Muito bom. Bom, galera, vamos para um rápido intervalo, mas segura aí que já a gente tá de volta. Valeu! Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com o Performa que Pode na CBN Campinas e hoje com a Tamara, ela é diretora de TI da Nestlé Brasil. Tamara, eu quero puxar uma pergunta para você, para conhecer a sua visão sobre qual é o papel do líder de tecnologia nesse momento de transformação, para garantir que a organização vá para um caminho minimamente organizado, para não ficar batendo cabeça, e que realmente façam iniciativas de experimentação, de teste, mas com foco no ROI, no retorno do investimento. Eu acho que a gente tem que separar em algumas partes, né? Primeiro são POCs, para a gente poder avaliar aquele primeiro conceito. Se essa POC funcionou, resolveu uma dor, e não, eu quero uma solução bonitinha com estrelinha coloridinha, que às vezes chega isso para a gente, né? Mas resolvemos um problema. A gente, para escalar isso, quanto custa, vale a pena, a gente está estruturado para isso, então a gente olhar a escala também para tomar essa decisão.
Além disso, você pode ter projetos que são mais estruturantes. Então, antes de você chegar utilizar a inteligência artificial, os dados estão de acordo, você tem todo o dado que você precisa. Legal. As aplicações se conectam, porque muitas vezes não é só de um lugar que vai vir aquele conteúdo para a inteligência te dar o insight. Vem de vários. Então, você tem que fazer um projeto estruturante antes de chegar na solução efetivamente de usar a inteligência artificial. Então, tudo isso tem que ser olhado. E quando a gente faz hoje priorização de portfólio, que a gente chama, a gente olha 4 grandes pilares. Primeiro, compliance, né? Obviamente, se é seguro, se não é seguro. É uma lei que a gente tem que atender ou não, né? A gente tem ROI, né? Investimento, qual o retorno desse investimento. A gente tem também, baseado na estratégia da companhia, então, é uma iniciativa que está baseada com a estratégia da Nestlé mundialmente ou com a Nestlé Brasil. Porque se ele também for uma solução que não endereça nenhuma das estratégias que hoje é transformação de portfólio, crescimento e inovação. Esqueci a terceira. Se você estiver desconectado da estratégia da companhia, fica até difícil você engajar. Exato. Porque quando você levar para os teus pares avaliarem, a primeira pergunta que ele vai te fazer é essa. Eu não estou falando os teus subordinados, ou a galera da execução, ou um fornecedor. O fornecedor vai receber o projeto, conversar contigo e executar. Ah, sim. Agora, na hora de você vender para os teus pares, talvez seja a primeira pergunta. Ó, qual o pilar da estratégia a gente está endereçando aqui? Ah, não, isso aqui é um projeto. Acabou. Você já perdeu a força naquele momento. Então, realmente endereçar a estratégia da companhia é fundamental e até a conexão que a gente faz. Quando a gente começou a levar IA para o mercado, o primeiro produto que a gente estruturou dentro de casa, Tamara, não por coincidência se chamava AI Strategy, estratégia de IA. Mas não no sentido de adotar IA como estratégia. Não é isso. É o seguinte: vamos pegar os objetivos da companhia e olhar como eu consigo acelerar eles com o uso de IA. Exatamente. A primeira conexão sempre com a estratégia da companhia. Porque, de novo, eu tenho uma visão menos romântica de IA. Para mim, IA é ferramenta. Eu usei em um momento Excel, eu usei em um momento SAP, eu usei em um momento internet e agora eu estou usando IA. Poderosíssima, mas eu continuo... Tipo, eu não imagino que a Nestlé está planejando se tornar a maior fornecedora de IA do planeta nos próximos 5 anos. Até porque somos uma indústria de alimentos. Então, agora, quando eu chego com uma tecnologia para a diretora de TI e conecto ela com a estratégia da companhia, que não seja IA. Exatamente. Se eu estiver em linha com a estratégia da empresa, o projeto tem muito mais chance de prosperar. E a gente sempre brinca, projeto bom tem patrocínio. Sim, né? Quando endereça uma dor do negócio, tem patrocínio. Óbvio, você tem todo um controle de investimento, mas se realmente o negócio comprar, não tem quem segure. Eu vi isso de um CEO amigo meu, ele falou: Léo, o budget ele é maravilhoso, mas arruma um projeto que bota dinheiro no caixa que tu vai ver que tem budget. Ele é aprovado. Tem budget. Então isso é muito... E essa cultura, a gente estava conversando com a Mirella da BASF, e a gente conversou sobre isso, né? Que é, no final das contas, o que a gente quer é entregar resultado. Então acabou. Eu tenho que entregar resultado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de priorização de projeto, eu vou investir em inovação, vou investir em tecnologia, vou investir em novos produtos. Tudo. Mas, de novo, eu estou sempre conectado com a estratégia da companhia, né? E agora, quando eu ligo IA ou qualquer coisa que seja a essa estratégia, eu ganho muita força, né? Eu ganho muita força. Hoje vocês estão usando SAP, né? Usamos. A SAP já começou a embarcar alguma coisa de IA dentro do HANA? O S4HANA já vem com a gente, já, e alguns processos já se executam. Nunca falei sobre isso com ninguém, acabou de surgir já essa... Já está preparado. Ainda, porque é global, né? Então, a gente implementou já em AOA. Então, a gente agora, para a AMS, que é a Zona Américas, a gente vai começar agora em 26. Então, já começamos as reuniões de trabalho para organizar o roadmap, testes e toda a parte que
Eu brinco que é o IT raiz, né? Que toda a parte de teste, pra gente... Mas não faz não o IT raiz para Pois você é. ver se a empresa para de pé. Eu brinco que a gente tem duas áreas de tecnologia, o IT raiz e o IT Nutella, né? Essa coisa do hype tá no Nutella, mas o raiz tem que manter a companhia faturando, produzindo, né? Essa dualidade é uma característica muito, muito importante das empresas, né? O quanto eu foco no business as usual, no dia a dia da operação, e o quanto eu foco em inovação e transformação. Eu não posso abrir mão de nenhum dos dois. Né? Se eu abrir mão do dia a dia, eu paro. E aí é aquela história. Se eu parar, não tem futuro. Né? E o outro... Não financia o outro, né? Isso. Inclusive. E o outro, se eu parar, eu vou chegar no futuro atrás de todo mundo. A Nestlé é uma empresa de 100 anos no Brasil. Né? Não, a gente não ia conseguir chegar nisso se a É. gente não inovasse. Então tem que ter inovação de qualquer forma. Tá no DNA da companhia. Que legal. Mas tem que estar junto com a estratégia. E o que a Nestlé está fazendo de inovação no chão de fábrica? No chão de fábrica, a gente tem hoje o Centro de Informação Tecnológica, que fica em São José dos Campos. Ali é um pool que a gente trabalha com analistas do ITA, das faculdades que estão ali em São José dos Aquela Campos, região ali é para fantástica. só focar em soluções para a gente melhorar o chão de fábrica. A gente tem, obviamente, globalmente soluções que atendem para cuidar da produção e tudo mais, mas ali a gente fomenta novas ideias. Então, fazemos POCs menores e depois podemos escalar para as fábricas. Então, a gente tem esse foco lá. Em Caçapava, que é onde fica o Chocotour, a gente, por exemplo, fez a primeira rede privativa 5G da Nestlé. A gente fez um espaço delimitado para usar essa rede privativa 5G junto com a Embratel. Justamente para a gente alavancar essa velocidade, ter robôs mais rápidos, onde a gente tem aquela tecnologia. Que você tem uma zona de cobertura que permite você operar em muito mais alta velocidade, né? Então a gente fomenta lá, a gente chama a Caçapava de Lighthouse, que é onde a gente pode fazer o nosso... O conceito do farol é muito bom. Esse é o nosso farol farol de inovação, né? Então ali a gente testa esses modelos e aí, se for bem sucedido, a gente cria um projeto de escala e aí programamos como fazer isso para as outras. Tem algum projeto no Brasil que virou benchmark? Pra fora? Teve um que a gente fez que é da é bem técnico, tá? E talvez eu não seja a melhor pessoa para falar, porque como a gente tem as pessoas da fábrica que dominam, talvez eles expliquem melhor que eu. Mas a gente tem egrons, que são torres muito grandes, que é onde a gente tem que fazer limpeza desses egrons. E antigamente eram pessoas que faziam isso. Eles criaram um drone, que na verdade gruda as patinhas nesse egron. E ele vai fazer a limpeza. E ele faz a limpeza. E isso garantiu segurança dos funcionários. Que tudo legal, mais. Olha só. E sem falar num padrão de limpeza qualidade. muito superior. De excelência, né? Não, e coisas assim a máquina não erra, né? E realmente eu coloco menos humanos em risco, em função de extremo risco. Deixa eu fazer uma pergunta, Tamara. Você falou do Lighthouse ser Caçapava. Eu imagino que não é pela simplicidade da fábrica, e sim por ter uma diversidade de processos tão grande que, se algo funcionar ali, a chance de funcionar para qualquer fábrica é muito grande, né? É isso mesmo. Caçapava é o principal centro de fabricação? Hoje é. Aqui de chocolates, inclusive a produção do Kit Kat é lá, né? Maravilhosa, inclusive, toda automatizada. Mas é justamente por isso, porque ela realmente tem bastante automação e é lá que a gente testa esses modelos para poder implementar nas outras fábricas. Temos outras também, mas... Eu fiquei curioso, que eu te fiz aquela pergunta em relação ao SAP, porque, por exemplo, quando a gente olha para dentro do SAP, eu vejo o SAP um cenário extremamente fértil para agentes de IA, porque ali é o sistema operacional da companhia, né? Onde eu tenho os dados e um volume cavalar de tarefas repetitivas sendo executadas diariamente. Quanto maior a empresa, maior o volume. Qualquer ganho de eficiência que eu tenho numa operação dessa, o resultado para a companhia é imediato, né? E eu estou insistindo nesse assunto porque eu já estou convicto que IA não tem mais hype. Não é mais hype. Para mim, o hype foi 2023, né? Que todo mundo virou não sei o que, solução com IA embarcada. IA embarcada. Mas o que você tem de IA? No máximo, tinha alguma coisa determinística. Que a gente já falou que não é novo. Preditiva, né? Preditiva, uma IA preditiva, alguma coisa assim. Então, agora, hoje, a gente já tem efetivamente
agentes entregando muito valor na operação. Né? O que você pensa disso? Eu acredito muito nisso. Inclusive, por exemplo, hoje a gente tem tecnologias de OCR, né? De leitura, de reconhecimento, de escrita. E o ChatGPT faz isso muito bem, né? Hoje você põe uma imagem, ele gera, inclusive, outra imagem, né? Baseado na sua imagem. Então, isso é muito bom mesmo. Você pode fazer toda a parte de nota fiscal, de reconciliamento de nota fiscal, que é um processo muito... Pagamentos, tudo isso pode ser automatizado através, né, da tecnologia. Agora, temos sim que sempre cuidar da segurança da informação, né? Então, os guarda-reios têm que estar muito claros para, né, essa informação estar segura, em ambiente seguro. A gente vê, dependendo do tamanho da empresa, e é normal que seja assim, né? As coisas... Quando a empresa é muito grande, qualquer iniciativa começa por governança. Porque eu não posso correr risco. A Nestlé tem uma história centenária que não pode ser colocada em risco em hipótese alguma. Isso mesmo. Quando você pega uma empresa muito pequena... Ela corre mais riscos, né? Naturalmente, eu posso correr mais riscos. Né? Hoje na Performa eu nem posso, porque como a gente atende também contas muito grandes como a Nestlé, eu não tenho espaço para isso. No máximo você cria ambiente um espaço menor, controlado. Um espaço controlado. Muito controlado, com um ínfimo de dados, e aí você corre o seu risco ali dentro. Hoje, dentro da Nestlé, Tamara, existe algum ambiente desse, algum laboratório de experimentação onde você fala para a sua equipe, galera, aqui a gente pode inovar bastante? A gente tem alguns labs e alguns ambientes mais dedicados para essas POCs, para justamente não conectar com os outros, e a integração só acontece depois que a gente fizer a escalabilidade. Depois que escalar. Porque aí escala dentro de um guarda-reio de segurança. Exatamente. Então, normalmente você vai ter um ambiente seguro, onde você vai ter dados ali que você pode trabalhar. Aí, quando a gente for escalar, que aí você vai fazer as integrações, aí tem toda a conexão de governança dessas integrações para o dado ser automatizado. Teve alguma POC muito legal, mas que não deu certo por algum motivo? Ou alguma POC muito legal que deu certo? Eu acho que o Rótulos que Falam é uma que deu certo, que a gente está escalando, porque eu acho que isso é muito inclusivo, né? Muito mexe inclusivo, com isso, mexe com pessoas, então, e ela é recente, acho que realmente toca o emocional das pessoas, né? Então, isso faz a diferença. Agora, lembrando uma que não deu certo, com certeza tivemos várias, né? Para lembrar uma para testar. Eu fico preocupado quando me fazem... específico tá meio complicado. Quando me fazem essas perguntas, eu falo, gente, me avisa antes, porque eu preciso pensar, não tenho mais idade para guardar tudo. Desculpa, acho que é isso. Porque muita coisa que a gente vai tentando e, né, vai dimensionando. Mas não vou lembrar uma de cabeça agora. Vou ficar te devendo, mas prometo que trago na próxima, Ana. Tamara, conta pra gente o que mudou na forma de liderar times de tecnologia nos últimos anos. Excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa que mudou é a quantidade de gerações que a gente tem que lidar. Bom. Esse é um papo bom, hein? Esse é, assim, primeiro, você tem os senior millennials, que eu chamo, né? Você tem geração Z. Você tem... que eu vou começar a usar. E é muito diverso, né? Assim, também a diversidade mudou, né? Mais mulheres, mais pretos, mais LGBTQ. Então, assim, esse mundo ampliou muito. Você tem que estar preparado como líder para lidar com essa diversidade. Eu acho que isso faz o papel do líder cada vez mais rico, né? Porque você pode estar próximo das pessoas, você tem que entender mais o que é bom para aquela pessoa. Então, quando você vai fazer uma remuneração, ou a gente pergunta o que é valor para você, é diferente geracionalmente. Então, muito diferente. Essas são as dificuldades. Então, que projeto você dá para esse time, né? Tem gente que gosta mais de inovação, tem gente que vai querer cuidar do run e cuida disso com maior amor. Vai cuidar do quê? Do run the business, do negócio, do dia a dia do negócio. Perdão, né? É o hábito de falar em inglês. Perdão. Tudo bem que a gente traz isso por conta dos nossos ouvintes. Tá certo. Por incrível que pareça, quando eu era consultor, eu preferia estar no dia a dia do negócio. Eu não preferia projeto. Gostava de resolver BO, né? Todo mundo gostava de projeto. E eu falei, cara, se eu tô resolvendo BO, olha o meu racional qualquer. Tudo bem, era meio limitado. Mas eu falei, cara, se eu tô resolvendo BO, eu tô em evidência. Porque assim, eu tô do lado da empresa quando ela mais precisa. Mal sabia você o poder da inovação. Tá vendo? Olha onde está hoje. Mas eu acho que a gente tem que perceber essas nuances da equipe para poder também direcionar o melhor de cada um.
Porque quando você tem o melhor de cada um, com certeza a gente vai chegar no melhor resultado para a companhia. Sim, sem Né? dúvida. E muitas vezes a gente quer insistir em coisas que não dão certo, né? Em pessoas que não têm aquele perfil. Uhum. E tem gente que é mais criativo, tem gente que é mais cuidadoso, né? Pragmático. Então, você precisa de alguém que conhece muito de dados, é aquele cara que vai olhar com cuidado para o dado, vai cuidar daquele dado e vai tratar ele A direitinho. pessoa que pensa 4 vezes antes de falar. Porque Exato. ela fala com certeza e normalmente apoiada em Exato. alguma coisa. Então, você tem todos os tipos de perfis. Eu acho que esse é o grande desafio da liderança hoje. Você trabalhar com as diferentes faixas etárias, diferentes gerações e diferentes perfis mesmo. Uhum. E como você tem preparado os seus líderes para lidar com esse desafio? A gente Você tem dá um umas monte... perguntas difíceis É, hoje, tá Ana. Pelo amor de judiando. Deus, né? Um podcast ou entrevista de emprego? Meu Deus do céu! Que os nossos Não, tem uma ouvintes meia querem pergunta, saber. muito boa, Eu muito falo boa, que né? cada episódio é uma uma aula aula. de MBA, Boa, assim. Então, boa, Ana. como que líderes preparam líderes? Bom, primeiro que a gente tem que estar próximo, ser um ouvinte. Eu acho que a gente tem que ter uma escutativa Boa. para entender o que essa pessoa está te trazendo Uhum. e poder. E também não ter. Às vezes a gente não tem todas as respostas. Mas é como a gente junto vai construir essa resposta. O que deu certo para mim, talvez não dê certo para ele. Com como certeza. a gente pode ajustar isso no meio do caminho. Então, eu sou uma pessoa que escuto muito. Óbvio, minha agenda é sempre muito corrida por conta de projetos e tudo mais, mas eu tenho um espaço dedicado para ouvir essas pessoas, para ter one-on-ones, para a gente poder desenvolver o que está faltando, onde a gente quer buscar. Leitura, eu acho que hoje a gente tem muita coisa, a gente recebe muita informação, é podcast, são livros super válidos para a gente ler. Então, trazer isso também à tona para fomentar esse desenvolvimento pessoal, porque cada um também tem que saber onde quer chegar, né? O que foi bom para mim não quer dizer que vai ser bom para esse colaborador, mas como eu fomento, ele também tem esse olhar do que onde eu quero chegar, o que me inspira, o que eu quero aprender e ajudá-lo a buscar esse tipo de informação, né? E eu tenho um processo muito forte com mulheres, obviamente, né? Porque mulheres em tecnologia ainda é raro, né? Então a Nestlé tem. A gente entrevistou tanta líder. Graças a Deus. Mas que é isso está porque é um mudando. movimento intencional que Então, estamos fazendo. não, Movimento tudo bem. intencional. É, Tudo muito bem, intencional, mas tipo é. assim, vocês estão virando a minha mente. Que bom. Porque Que o que bom. está acontecendo é exatamente isso. A gente já entrevistou tantas líderes de tecnologia e inovação brilhantes que eu tô quase assim, gente, a gente precisa de mais homens nessas posições. Não, Mas não eu é o sei, caso. não, piadas Vocês à têm, parte. vocês têm Não, lugares privilegiados. Piadas à parte, Que mas eu tenho. O que eu tenho ficado muito satisfeito é justamente isso. A gente entrevistou um hall de mulheres aqui, Tamara, incríveis. Mas assim, incríveis, sabe? De você falar, cara. E que bom que estamos mudando esse cenário. Porque né? uma vez eu tava batendo papo com a galera lá na empresa e eu falei pra eles assim, pessoal, vamos ver se a gente acha fotos das nossas turmas, principalmente a galera que estudou, que fez faculdade de tecnologia. Tamara, a turma era 10% mulher. O problema, quando a gente fala de não fazer um movimento intencional, olha o que acontece. A gente hoje tá mais fácil porque você pega as turmas de TI, já tá quase meio a meio. Quase. Não está ainda, vamos ser honestos, mas já está muito superior. Só que quando você entra naquela do funil de crescimento, sabe o que está acontecendo? Hoje, por exemplo, não me orgulho disso, mas eu estou trazendo um dado real. O time de arquitetura de sistemas da Performa não tem uma mulher. Mas é mais difícil achar nessas muito mais técnicas, é bem mais difícil. A gente tem que capacitar essas mulheres Então, para isso. exato. Esse é o ponto. Capacitar, essa é a palavra. A gente vai ter que fazer algum A gente tem que movimento desbloquear esse intencional. movimento. Exato, porque o que acontece tudo bem, na empresa, a gente até falou isso recentemente, a gente tem várias posições de liderança na Performa, várias, ocupadas por mulheres. Ok. Até em algumas áreas que não são usuais, por exemplo, a nossa líder financeira é uma mulher, né? A área financeira ainda também, a Mirella falou, melhorando, mas ainda é uma área também majoritariamente masculina, né? Quando a gente olha para o nosso time técnico, é bem mais difícil. já fica mais ou menos. Teve uma vez que a gente diz que eu meio que na intencionalidade eu falei, galera, eu abri uma vaga de arquitetura, vamos trazer uma mulher. Cara, chegou uma hora que a líder de Não RH... conseguia trazer, Não, a líder né? de RH veio falar comigo, Léo, ó, ou a gente vai perder a vaga no cliente, ou a gente vai ter que trazer um homem. Eu falei, caraca,
Então, mas eu acho que é aí que a gente tem que começar a formar essas pessoas, né, as meninas, incentivar essas meninas a entrarem mais cedo para a gente poder capacitá-las e desenvolvê-las para chegar num momento como esse, você poder encontrar essas pessoas. Então, acho que todas as mulheres têm esse papel de fomentar isso com outras mulheres. Então, dentro da Nestlé, por exemplo, a gente tem o programa Empoderadas e o Força da Moça. Ai, Força da Moça! Força Que da legal! Moça, Entendi. Força da Moça, isso. Pegou? JUS, que é o grupo de afinidade das mulheres. Legal. Justamente para a gente poder estar aproximando essas mulheres mais da liderança, desenvolvê-las como líder e tudo mais. O MCIO, que é outra organização que eu faço parte, né, que é Mulheres CIO em Tecnologia, fomenta muito vagas afirmativas e capacitam meninas que saem do colegial, que não têm renda, para justamente a gente capacitar essas meninas para elas chegarem, principalmente em infraestrutura, mais arquitetura, mais técnicas, para um dia a gente poder melhorar esse número. Outra área. A gente já sabe onde procurar, Léo. Né? Infraestrutura realmente é outra área que a gente só vê, porque na parte de análise de sistema... Já é mais funcional, né? Que é mais funcional, exato. Negócio, a gente acha. Verdade, bom ponto. Mas infraestrutura, cara. Até comentei que quando eu me formei aqui na PUC Campinas, eram 40, 60. 40, foi bem, e olha, faz turma, tempo, então, hein? Tava super boa. Não, super boa, porque isso faz pouco tempo. Foi logo ali atrás, né? Mas o que aconteceu? Depois que elas se formaram, muitas saíram de tecnologia. Muitas foram para finanças, para recursos humanos. Então, você também tem uma coisa de... E que oportunidades a gente tem para essas mulheres depois que elas se formam, né? Tá. Como que a gente abre esse espaço também? É importante ter vagas afirmativas para poder trazer esse público, né? E ainda um pouquinho nessa visão, e não estou falando de Nestlé, tá? Tamara, agora eu estou falando da sua percepção de mundo, e de novo, não tem certo e errado. Eu brinco que tem umas perguntas que a gente tem que gravar e conversar com a Tamara do futuro para ver o que aconteceu, né? Mas quando você olha para a gente hoje, né? Que tipo de liderança de tecnologia você acha que o mundo precisa nesse momento? Essa é boa, hein? Nossa, muito boa. Eu acho que é colaborativa. Eu acho que hoje a gente não constrói nada sozinho. Antigamente, você sentava lá para fazer um desenvolvimento de sistema, um programador, ele vomitava o código e saiu o código. Hoje não. Se ele não colaborar com um cara que entende de finanças para entender onde ele quer chegar, com recursos humanos para ele ter a pessoa certa para liderar aquele projeto, garantir a adoção daquela solução na comunidade. Falar com o cliente. Falar com o cliente, falar com o stakeholder, tentar aprovar o projeto, treinar o que está embaixo, que vai receber aquela solução. Então, se não existe essa colaboração, isso não vai acontecer. Eu falo que a gente, sozinho, a gente chega mais rápido, mas... Eu amo essa frase. Né? Em grupo, a gente chega muito mais longe. A gente chega mais longe. Eu acredito muito em liderança colaborativa, em organizações que realmente crescem juntas. Isso é a Tamara falando. Sim. Esse ponto, e esse ponto é importante, Tamara, conhecer, porque a gente, por mais que essa não é uma opinião da Nestlé, mas obviamente você vê isso no dia a dia. Então, significa que você está inserida num contexto de colaboração que vai moldando a sua visão. Isso fala muito sobre a empresa, mas obviamente também fala muito sobre você. Eu percebo, Tamara, e eu tento me melhorar o tempo inteiro nisso, porque não é fácil, né? Você se observar e entender onde você precisa melhorar e tudo. É ter o mesmo grau de comunicação, de clareza na comunicação, falando tanto para cima, quanto para o lado, quanto para baixo. Não, você tem que adaptar totalmente a linguagem, inclusive, né? Ainda mais se for geração diferente. Nossa, cara, eu fico tanto... Porque a partir do momento que eu conversei com alguém e a pessoa não entendeu, eu automaticamente acho que o problema foi meu. Sim. Mas o problema é seu, se a pessoa não entendeu. Sim, na teoria da comunicação, sim, porque a responsabilidade é do emissor, mas quantas pessoas você conhece que realmente se comportam dessa maneira e não só assim, não vou mais falar com o Léo, não, ele não entende nada, eu vou falar com outra pessoa. É mais comum ir por esse caminho. Mas a partir do momento que você chama pra você a responsabilidade, você tem chance de resolver. Exato. Se eu digo que um problema é seu, eu não consigo resolver, porque ele é seu, então... Agora, se eu falo assim, a Tamara não me entendeu, cara, onde será que eu posso mudar isso... Pra gente chegar num lugar comum, né? Porque usualmente a gente tá caminhando na mesma direção.
E, Léo, acho que hoje a gente tem um desafio maior ainda que são pessoas do negócio falando de tecnologia, né? Com a democratização da tecnologia, todo mundo é um especialista em alguma coisa, né? Então, também como você falar para ele, não, você pode fazer isso, mas tem um limite, né? Não, isso aqui manda ver que não tem problema, né? Também tem que estar próximo deles para... Você tocou num ponto muito legal, Tamara. Antigamente, a gente falava, assim, o mundo tá mudando tão rápido. É tipo no ano passado, antigamente. Há 3 anos atrás, eu falava assim, gente, no futuro, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia que faz algo. Você pode... O volume de tecnologia embarcada que tem em todos os processos de todas as empresas que você passou nos últimos 15 anos. Então, acabou. Você olha para trás, ou empresa que você visitou, ou fornecedor que você foi fazer benchmark, enfim. Você olha para o Parque Fabril e você vê, cara, peraí, isso aqui não é uma empresa que faz chocolate. Isso aqui é uma empresa de tecnologia que vende chocolate, né? Beleza. Vende momentos felizes. De felicidade, Momentos felizes eu gosto. É muito bom. Chocolate é bom demais. Eu brinco que o cara que criou aquela frase, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda, tirando a parte do imoral, e em algumas coisas ele me conhecia, né? Né, cara? Mas o ponto que eu tô convergindo agora é o seguinte, eu acho que todos os profissionais vão ser um profissional de tecnologia. Serão um profissional de tecnologia. De alguma forma vai conectar, não tem jeito. E a brincadeira que eu fiz, a gente conversando uma vez com um cliente, ele pegou e falou assim, não, mas não vem com esse papo teu não, porque eu sou analógico. Falei, Então tá bom. Então me dá seu celular aqui 2 dias e eu vou tirar o Wi-Fi da sua... Não, mas... Então, peraí. Então, se é analógico até a página 2. Imagina com o temporal, as chuvas, que ficaram 5 dias sem energia elétrica e não conseguia carregar o celular. Não brinca. Foi um desespero. Todo mundo em abstinência. Não, eu tô falando assim, pra mim não tem abstinência. É sair de casa pra outro lugar. Ligar pra um amigo e falar, tô indo dormir na sua casa. Por quê? Cara, eu vou dormir aí, depois eu te explico. Não tem como, eu não consigo ficar 5 dias desconectado. Não tem mais então, a gente hoje já é totalmente digital. E, gente, e aí eu tô falando de todas as classes. Todas as classes. Todas as classes sociais. Não tem essa. No Brasil, a gente tem 1,5 celulares por pessoa. Então, pronto. Então, isso corrobora o que eu tô falando. E nas empresas, foi o que você falou. Todo mundo vai discutir tecnologia com você, porque usa tecnologia no dia a dia. Tudo bem que tem... Graus e graus. Uma distância gigante, é óbvio. Mas também não dá pra gente ignorar que o cara que tá do outro lado... Não sabe nada do que você tá fazendo. Ele sabe um pouquinho. Agora ele sabe um pouquinho. Na época que perfurava cartão, ele não sabia. E também, se ele tiver dúvida agora, ele vai... No chat GPT e fala, não, ela falou alguma coisa pra mim aqui que eu não tô acreditando. E quantas vezes eu falo... E aí eu falo isso pro meu time. Hoje, não interessa o assunto. Não tem por que você chegar numa reunião página em branco. Não tem como. Você pode estudar o que você precisar antes de qualquer reunião. Minha irmã, eu tenho uma irmã médica, ela quer me matar, né? Mas eu vou na consulta, eu já subi meu exame no chat GPT, eu criei um agente de Eu acho que eu tenho que tomar tal remédio. Eu criei um agente de saúde para mim, né? Não façam isso, crianças, não façam isso em casa. Isso aí. Né? Mas eu chego na consulta armado. Eu começo a falar, o médico fala, mas normalmente eu até vou em algum médico amigo, alguma coisa. Eu falo, não, mas você não precisa ter vindo, então. Fica em você me liga. Não é que eu preciso da receita para comprar o remédio. E via de regra eu saio com outro remédio, óbvio, né? Ainda bem. Né? Mas esse empoderamento, ele vai acabar do tipo assim, tudo bem, lugar para especialista no mundo sempre tem. Sempre tem. Ponto. Porque vai ter que ter o arquiteto que vai fazer toda a conexão. Agora, cara, página em branco, eu já tô começando a achar relaxo. Sabe? Do tipo assim, cara, falta de interesse. Você veio pra reunião. Isso, você não estudou nada. Não sabe nada do que eu tô falando. Ah, não, porque eu já fico meio assim. Não sei, né? Então, eu tenho essa agora. Pra mim, daqui a um tempo, todo mundo vai ser profissional de tecnologia que faz alguma coisa. De alguma forma. Né? Você tem esse hábito e como que você fomenta isso na sua equipe sobre estudar e aprender e estar sempre em movimento? Porque hoje o nosso bem mais valioso não é mais o tempo, é a atenção, né? A gente está o tempo todo sendo bombardeado. Coisas, né? Então como que você incentiva o seu time a buscar esse movimento de evolução contínua?
Eu sempre indico livros, a gente tem essas conversas que a gente fala, o que você viu? Outra coisa é o WhatsApp, sai notícia que é importante ou interessante, você tenta circular, né, para gerar esse engajamento. Na Nestlé, por exemplo, a gente tem o Tech Day, né, que é um dia que a gente só fala de tecnologia para quem não é de tecnologia. Então, isso também ajuda o time a buscar pautas, o que é interessante trazer para esse Tech Day, como que a gente forma a curadoria. Então, o próprio time ajuda o que a pessoa conectar com o time de logística, o time de vendas, o time da fábrica, para trazer ele para esse mundo. Então, não é só a gente, mas como eu também ensino o outro a poder se desenvolver, não só o próprio líder de tecnologia, né? Então, a gente fomenta nesses fóruns, a gente faz fóruns de discussões para poder debater temas, né? Falar de cibersegurança de vez em quando, outras vezes é inteligência artificial, outras vezes blockchain, então a gente fomenta isso. Hoje, o líder de AMS, o líder de IT de AMS, de Américas, postou, ele tem uma sessão que ele posta no Vive Engage, que a gente usa, né? Qual é a biblioteca dele. Então, ele põe um título, olha, li esse livro, o que eu achei interessante isso eu vou levar para a minha vida. Porque todo dia você tem que estar se tornando um profissional melhor, todo dia você tem a oportunidade de aprender alguma coisa. Então, você tem que ter uma meia horinha, e eu tento fazer isso, estou tentando me habituar com isso, meia horinha para aprender alguma coisa diferente sobre alguma coisa para a gente poder olhar para o que vem pela frente. Dei essa piscadinha para Ana, porque isso é um hábito meu, do tipo... tem que reservar um tempinho. 1 hora de aprendizado por dia. É isso. Às vezes é um idioma, às vezes é uma palavra, mas se você não colocar... E você tem que ter intencional, como a gente disse para as outras coisas, sabe, Ana? Porque o dia a dia consome. As reuniões chegam, te pegam, o filho te puxa, o marido te puxa. Então, essa meia hora é para mim. Então, você bloqueia um espaço e reserva esse tempo para você se desenvolver. E eu tento fomentar isso no time também. Porque, senão, as pessoas são tomadas pelo dia a dia. Não tem como. Então, óbvio, alguns usam, outros não usam tanto, mas jeito, cada um vai se adaptar. Exatamente, né? Isso acontece. Quando você olha para a sua equipe, Tamara, quais as principais... E aí, de novo, eu estou falando de todas as vezes das empresas que você circulou. Quando você olha para a sua equipe, tem alguma característica que você gosta nas pessoas? Do tipo assim, o cara curioso, o cara perguntador, o cara metódico, sabe? Qual é o tipo de pessoa que você gosta de encontrar numa equipe de trabalho? Conjunto de habilidades, né? Eu acho que todas as que você falou, a gente acaba trazendo, mas eu sou muito do cara integrador. Tá. De estar junto, de conseguir puxar os outros para a gente poder evoluir para algum lugar. Né? Seja ele mais pragmático, ou seja ele... Às vezes não é tanto comunicação, tão comunicativo, tão expansivo, mas vamos fazer isso acontecer? Eu quero ver isso acontecer. Vamos fazer isso junto? Como que a gente pode fazer? Eu gosto de pessoas com esse perfil. De vamos fazer isso. Elas puxam a equipe, né? É isso, porque a gente tem que entregar. Como que a gente entrega isso melhor? Só se a gente combinar esses skills. Então, isso aqui tá com você, isso aqui tá com você, vamos fazer isso acontecer? E é engraçado, porque isso vem de mim de tempos de faculdade. Você era essa pessoa? Eu era essa pessoa. Então, eu até me lembro uma vez que estava fazendo um trabalho de faculdade e coordenando as amigas, né? Porque era um grupo de amigas, na verdade, né? E aí, depois que terminou, meu tio me chamou de canto e falou assim, você já percebeu como que você tem liderança? Eu falei assim, não quero isso, não quero gestão de pessoas na minha vida, eu sou técnica, eu vou me formar em tecnologia. Ele... Não, você faz isso porque você pega o melhor de cada um e traz para a mesa. E é impressionante que você faz isso com uma naturalidade. Então, assim, às vezes está na pessoa isso, né? E eu busco essas pessoas que têm um pouco essa característica do vamos fazer juntos, vamos entregar. Para mim, isso tem muito valor. E a gente vai progredindo na hierarquia das empresas, né, Tamara? É impressionante que a gente acaba usando muito mais nossas skills de liderança do que skills técnicas, né? Hoje, lá na Performance, se você for fazer uma lista dos 150 melhores técnicos da empresa, eu não vou entrar. Eu falei, cara, mas eu fundei esse negócio, pelo amor de Deus, cara. Era eu. Você não manda seu currículo pra lá, não, né? Senão... Não, mas sem brincadeira, ó. Eu talvez... Não, na posição técnica hoje eu te afirmo. Uma vaga técnica na Performance eu não seria contratado.
Mas tem sistema seu rodando ainda, não, tá? Não vamos comentar sobre isso. Um cara focado em qualidade. E aí, Tamara, eu puxei esse gancho todo porque você pratica um esporte que exige uma capacidade de ação sozinha que é muito contra o trabalho em grupo, que é o triatlon. Como que você se achou nisso? E tudo bem, vai ter uma história legal, mas eu queria também entender o seguinte: o que o triatlon ensinou para Tamara líder e o que a Tamara líder aproveitou, o que a liderança da Tamara favoreceu o desenrolar dentro do triatlon? Acho essa uma pergunta muito relevante, porque o que eu busco quando eu estou fazendo triatlon é a disciplina. A disciplina e, óbvio, me desconectar, porque isso também tira o meu estresse do dia a dia, porque, né, óbvio, você precisa ter e o esporte, para mim, uma válvula de escape, é né? a válvula de escape, assim, ideal, né? Eu antes de fazer o triatlo, eu fazia maratona, eu fiz 2 maratonas, na verdade, mas fazia corrida de rua, né, com muita frequência. E o triatlon quem me levou foi meu marido, né, porque ele despertou um outro lado meu, que é o meu lado competitivo, que eu sou pouco competitiva, né? Nossa, eu também sou. Então, ele foi primeiro pro triatlon, eu falava, não sei é uma nadar. palavra que mexe comigo. Duvido. Ah, bom saber. É isso, não sei nadar, tenho medo de cair do pedal, então eu vou continuar correndo. E ele falou para mim, não, a gente vai ter que treinar junto, a gente tem esse companheirismo no triatlon. Aí eu falei, não vou. O que ele fez? Me deu uma bicicleta de presente. Estrategista. Então, falei, vamos ter que... Agora você me deu a bicicleta, eu vou. E aí ele simplesmente falou a seguinte frase: é uma pena, porque eu vou ter troféu de triatlon e você não vai ter. Aí eu falei, não, agora você mexeu com o meu brilho. Vamos fazer triatlon. Mas tudo isso para falar que o triatlon me dá essa disciplina. Eu tenho que acordar mais cedo para conseguir conciliar meus treinos com o meu trabalho. Eu tenho que organizar as provas que eu vou fazer, o calendário que eu vou fazer no ano. Então, isso ajuda a priorização. E isso eu trago para o meu trabalho. Então, o que eu vou priorizar? O que é mais urgente agora para a gente resolver? Qual é o plano? Quais são os projetos que eu tenho que entregar e quais são as ações que eu tenho que fazer para atingir esse projeto? Priorização é uma das principais características de liderança. Exato. Não tem jeito. Então, o triatlon me ajuda nesses movimentos. Primeiro, a disciplina de tem que acordar cedo, tem que organizar os horários, tem que ter espaço para o marido, tem que ter espaço para o filho, tem que ter espaço para o trabalho, além do triatlon. A gente brinca que todas essas coisas, inclusive, atrapalham o treino, né? Mas a gente tem que conciliar tudo. Então, isso me deu essa segurança. E a priorização, porque você tem que tomar decisões para conseguir fazer tudo dentro desse tempo que você tem. Então, você tem que priorizar. Então, um dia você vai priorizar o treino de musculação, um dia você vai priorizar... E não dá para fazer só as 3 modalidades, né? Que é a natação, a corrida e a bike. Você tem que fazer a musculação, porque seu músculo vai ficar fraco. Você tem que cuidar da sua alimentação, porque um dia que você vai fazer prova, o que você vai comer no dia anterior? Qual é a suplementação que eu levo nessa prova? Tudo isso você tem que ter essa organização. Então, o triatlo veio para minha vida para esse tipo de organização. Cenários incertos também, né? Às vezes você tá pedalando, vem uma chuva torrencial em cima de você. Então, como que você lida sobre pressão, tendo gente ali do lado de você? E outra coisa, né? Inovação. Por quê? Eu só fazia corrida de rua, porque eu não sei nadar. Eu sou uma péssima nadadora. Não sabia nadar. Não sabia nadar. E aí, isso me desafiou a aprender. Então, o primeiro short triatlon que eu fiz 6 aulas de natação na piscina e fui fazer a prova no mar. Vocês são muito loucos, meu. Corajosa. Eu chego à conclusão que eu sou um bebê. Aí o meu marido brinca que eu sou um caso a ser estudado, que ele nunca faria uma responsabilidade dessas. Mas o fato é que eu ganhei o troféu de triatlon nessa prova primeiro que ele. Então, já valeu só esse esforço, né? Porque é meu lado competitivo. Então, isso também me fez aprender outras coisas. Trouxe a inovação. Porque o que mais que eu posso aprender diferente? Agora, o próximo que eu tô querendo é o surf. Ainda não sei se dou conta, mas é uma coisa... O Léo é do Rio de Janeiro. Já sabe nadar, já tá com meio caminho andado. É o próximo desafio comigo e com meu marido. Vamos pro surf. Muito legal. Essa questão, a gente conversou rapidamente nos bastidores, né? Essa questão da característica profissional que eu gosto muito é disciplina. Até porque é algo que me falta. Eu sou um cara mais criativo do que disciplinado, né? E aí eu justamente busco as pessoas que podem balancear isso, complementar um gap meu conhecido, né? Então,
E eu fico tentando identificar eu tenho essa característica de ficar tentando identificar quais são as pessoas que vão me melhorar ao longo do tempo e que também, obviamente, eu posso somar alguma coisa para aquela pessoa. Eu acredito muito nesse jogo de todo mundo, quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Né? E aí, acredito. Quanto mais você tem gente boa no game, mais fácil isso acontecer, né? Gente, infelizmente, nosso bate-papo está chegando ao fim. Eu vou terminar, Tamara, com uma pergunta para você, que não tem certo nem errado. A gente vive num ambiente de tecnologia, a gente fala disso todo dia, e eu quero saber, na definição da Tamara, para você, o que é inovação? Eu acho que inovação não é só coisa nova. Tipo, chegamos a uma nova tecnologia, um dia foi blockchain, um dia foi dados, um dia foi preditivo. Já amei. Né? Mas, às vezes, você mudar simplesmente um processo de você, todo dia, ler uma nota fiscal e, de repente, você consegue automatizar isso, você está inovando, porque você está ganhando eficiência, você está liberando espaço daquela pessoa para ela pensar estrategicamente em outras coisas. Então, para mim, inovação está no dia a dia. Você fazer... ciência de foguete. Né? Não é ciência de foguete. É você mudar a vida de alguém, ou a vida da empresa, ou a sua vida mesmo, tornando ela mais simples. Isso, para mim, é inovação. Muito bom, Tamara. Muito em linha, inclusive, com o que eu acredito também. Eu só acrescentaria, o seu é que eu gosto muito quando a inovação deixa um dinheirinho lá no caixa. Não, isso é verdade. Aí é muito melhor. Mas isso é o óbvio, né? Já é o esperado. Já. Eu sou o cara dos números, entendeu? Então, deixa um dinheirinho lá que é melhor ainda, entendeu? Tamara, queria muito agradecer o bate-papo, foi muito incrível. Obrigada, passou muito rápido. Aprendi muito com você aqui hoje, quero agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo pra gente, agradecer a Nestlé por ter liberado você para bater esse papo aqui com a gente. Não, eu que agradeço, foi um prazer, estou muito feliz. Agora é o primeiro de muitos, né? Com certeza. Nos veremos novamente. Nos veremos novamente. Muito Obrigada obrigado. E um prazer estar aqui. E você que ficou com a gente aí até o final já sabe, né? Curte, compartilha, ativa o sininho, interage, divulga isso para os seus amigos. Se você quiser fazer uma pergunta para qualquer um de nós aqui da bancada, coloca aí nos comentários que a gente dá um jeito de responder e fazer a resposta chegar até você. Nosso objetivo é compartilhar esse conhecimento de alto nível com o maior número de pessoas possíveis. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.